amigos, tudo bem? Eu sou Valéria Martins, jornalista, escritora e agente literária à frente da Oásis Cultural. Por favor, assinem nosso canal no YouTube, sigam a gente no Instagram e curtam nossa página no Facebook. Muito obrigada. Michel Houellebecq. Eu demorei para aprender a pronunciar o nome dele e a escrever. É um escritor francês, na verdade ele não nasceu na França, tá? Mas ele é naturalizado francês, mas ele também não mora na França. É um dos escritores mais famosos, mais prestigiados, mais falados, um dos maiores vendedores de livros da França e o escritor francês talvez mais traduzido contemporâneo. Quem é esse cara? O que ele escreve? Por que ele é tão bom assim? Fui conferir. Eu tinha esse livro aqui há muito tempo. O Houellebecq, nessa época, ainda era publicado pelo Grupo Editorial Record, hoje ele está na Companhia das Letras. E eu já tinha começado a ler esse livro 2 vezes. E 2 vezes eu meio que deixei para lá, não me pegou muito. E agora eu fui ler e realmente me pegou pelas entranhas. Qual é o segredo do Houellebecq? Ele tem uma narrativa tradicional, ele não inventou a roda. Você lê a história, é quase um entretenimento, mas não é. Porque ele traz sempre temas muito contemporâneos, temas da atualidade, são temas polêmicos e ele não tem medo de expressar suas opiniões ao longo da história. As suas próprias opiniões aparecem na boca de certos personagens e às vezes ele está contando a história e de repente ele para e entra um breve ensaio sobre algum tema. É muito interessante. O Victor Hugo, o grande escritor francês, autor de Os Miseráveis, de Corcunda de Notre Dame, ele também fazia isso. Eu li o Corcunda de Notre Dame, que é um dos livros que eu mais gostei em toda a minha vida, e você está lendo bem a história, daqui a pouco para e entra um ensaio sobre a arquitetura de Paris. É muito engraçado. Eu simplesmente li aquelas páginas meio assim, na diagonal, e depois voltava para a história. No caso do Houellebecq, ele não se estende muito nos ensaios, mas ele defende certas opiniões muito polêmicas. Por exemplo, ele detesta o Islã. Ele fala que o islamismo é a religião mais idiota que existe. Imagina como é que os islâmicos não ficam, né? E a França está cheia de islâmicos. Então, ele escreveu um romance, que é o mais polêmico dele, chamado Submissão, em que na França, no futuro, não muito distante, o povo elege um presidente islâmico. E aí começam as mudanças. O protagonista é um professor de universidade e que os professores que não forem se converter por livre e espontânea vontade têm que se aposentar. E a namorada do professor, que é judia, tem que ir embora com a família para Israel. E aí começa todas as desilusões e confusões no mundo desse protagonista. Para complicar, a Submissão foi lançado exatamente no mesmo período em que radicais islâmicos invadiram a redação daquela revista de humor na França, Charlie Hebdo, e mataram mais de 12 pessoas. Vocês verem uma sincronicidade estranha. Em Plataforma, que é o livro que eu li recentemente, ele aborda a indústria do turismo na França. Na trama, o protagonista, que se chama Michel, em alguns livros o protagonista se chama Michel, que é o nome dele, o que dá margem a imaginar que ele viveu algumas dessas situações, mas ele sempre diz que não nas entrevistas. Bom, Michel recebe uma herança do pai dele que faleceu e resolve tirar férias na Tailândia. Lá ele conhece uma mulher que trabalha no mercado de turismo. Bom, a partir daí ele fala muito da Tailândia como um destino de turismo sexual. Ele meio que justifica e quase defende que o turismo sexual é ótimo. Imagina como a Tailândia ficou satisfeita com ele, né? Eles trabalham arduamente para tirar essa imagem do país. É difícil, mas eles estão trabalhando. Eu estive lá em fevereiro de 2019 e é outro país. Eles tentam apagar isso. Outra coisa é que ao falar de turismo sexual, as mulheres são colocadas no romance, principalmente as mulheres tailandesas, como mulheres objeto. Ele já foi acusado várias vezes de ser misógino, de não gostar das mulheres. Ele nega tudo, sempre nas entrevistas.
Partículas Elementares, o primeiro romance dele que realmente explodiu, é um livro com toques autobiográficos e foi chamado de pornográfico. Toda a obra dele tem passagens de sexo, todos os livros, muito fortes, muito variadas, muito interessantes. Isso é uma marca do Houellebecq. Mas Partículas Elementares, na época em que foi lançado, foi chamado de pornográfico. O Houellebecq já foi convidado para a FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty, várias vezes. A mais recente foi em 2013. Ele aceitou e na última hora ele disse que não poderia ir por problemas pessoais. É um cara esquisitão, se vocês procurarem fotos dele na internet vocês vão ver, mas é um grande narrador. Eu diria que ele está no panteão lá dos grandes narradores franceses, junto com Victor Hugo, o Alexandre Dumas, mas, claro, ele é contemporâneo, ele fala de temas atuais, né? E quando perguntam para ele qual é o motivo do sucesso dele, aqui no Brasil ele é muito lido também, viu? Todo mundo lê os livros dele. O último, Serotonina, eu vi em várias bancadas, na mão de gente do metrô, em casas que eu ia visitar. E quando perguntam para ele qual é o sucesso, ele diz: eu falo dos temas que todo mundo fala, eu sou um homem do meu tempo. É isso, vamos ler Michel Houellebecq, um dos grandes narradores contemporâneos. Muito obrigada.